soberania de Deus na salvação de pecadores, baseado e relacionado com a Reforma Protestante. O texto de hoje, ou baseado com a Reforma Protestante, não, baseado com a teologia no contexto da Reforma Protestante, também. Hoje, a semana passada, nós falámos de depravação total. E lembra os irmãos que eu disse, se você não entendeu a mensagem, por favor que fale comigo, porque não iria entender esta. Então, depravação total diz-nos, só resumindo, que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida e mortos em delitos e pecados não nos poderíamos voltar para Deus. Amém? Com base nisso, e tendo isso em primeiro lugar em mente, o pastor Assis Sproul, muitos anos atrás, claro, ele já partiu para o Senhor, ele tinha uma vez ele deu um testemunho de que começou uma aula sobre os 5 pontos da doutrina reformada, da soteriologia, e na primeira aula tinha 28 alunos que concordavam com a depravação total. Quando ele chegou a uma das últimas, só tinha um punhado de gente. Mas deixe-me dizer uma coisa, irmão, se você concordou com a mensagem da semana passada, é impossível não concordar com as próximas. Agora, se você não entendeu, não concordou com a semana passada, você não irá concordar com as próximas. Mas quando nós olhamos o nosso, diferente do espelho, e que reconhecemos e paramos para pensar quem realmente nós somos, nós percebemos que realmente o pecado afetou todas as áreas da nossa vida e nos deixou incapazes de nos voltarmos para Deus. Mas louvado seja Deus pela eleição incondicional, porque Deus veio até nós, porque nós não podíamos ir até Ele, e nos elegeu em Cristo para que pudéssemos ser salvos. Louvado seja Deus que enviou o Espírito Santo para que nos dar vida e pudéssemos crer no Evangelho e assim nos voltarmos para Deus. Nós que antes estávamos mortos em delitos e pecados. Amém? Esta é a beleza do Evangelho. João 15, versículos 1 a 17, se o irmão puder, por favor, encontrar e ficar de pé, nós leremos juntos o texto sagrado, amém? João 15, 1 a 17, um texto bonito que os irmãos conhecem, a videira e a videira verdadeira, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém? Oremos primeiro. Pai, que o Senhor, maravilhoso e eterno em sua glória, nos enche esta manhã da sua presença e possamos receber a palavra conforme está escrita, para edificação, para instrução, para que possamos prosseguir entendendo como o Senhor nos salvou, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, e esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês já me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Irmãos, podem ficar sentados? Amém? Acho que está melhor. Obrigado. Amém. Irmãos, esta palavra do Senhor é bem conhecida. Amém?
Eu só queria chamar a sua atenção para o seguinte. Por vezes é pensado que a doutrina, a soteriologia que nós pregamos e ensinamos, a doutrina da salvação que nós pregamos e ensinamos, é uma ideia que surgiu no século XVI. E é atribuída a alguns nomes, a alguns teólogos importantes da época, importantes para a nossa teologia, para o nosso ensino, para a nossa forma de igreja. É atribuído a eles esses ensinos. Muitos classificam como ensinos de homens. Muitos dizem que se não fosse Romanos 8, 9 e 10, e que é uma má interpretação de Romanos 8, 9 e 10, nós não teríamos a doutrina reformada, a soteriologia reformada, nós não teríamos a doutrina da salvação conforme a conhecemos. Eu não sei se os irmãos repararam que nós lemos um texto de Jesus. Nós não lemos um texto de alguém que escreveu sobre o que aconteceu no século XVI, nós não lemos um texto do século XVI, nós não lemos nem Romanos neste momento. E não que as palavras de Jesus sejam mais inspiradas do que as outras, claro que não. A palavra bíblica ela é toda inspirada, de Gênesis a Apocalipse. As palavras de Jesus são mais preciosas para nós, mas elas têm a mesma inspiração na Escritura que o resto. Contudo, fomos diretos às palavras de Jesus, para que não haja em nós qualquer sombra de dúvida de que a doutrina que pregamos é bíblica, é eficaz, é real e não há outra, não há alternativa. Por isso que escolhi um texto de Jesus. Por brincadeira, vou dizer, é claro que Jesus era calvinista. Vamos perceber um desfazamento a 6 séculos de distância. Após, amém? Não. Calvino, Martinho Lutero, nós e qualquer outro, Charles Spurgeon, quem você quiser colocar, eles têm que ser de Jesus. Não é Jesus que é deles. Nós temos que ser de Cristo, amém? Nós temos que estar conforme a palavra do Senhor. Nós temos que estar conforme o ensino do Senhor. Por isso que escolhi este texto da videira para que nós possamos entender. Jesus faz uma analogia que para nós não é muito difícil assim, mesmo que você tenha sido criado na cidade, mesmo que você nunca tenha visto presencialmente, você entende mais ou menos a questão que Jesus ensina aqui. Eu vou passar o texto de uma forma rápida para que possamos passar todo o texto sem passar muito do tempo. Ou sem passar do tempo at all. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O pai, no seu plano maravilhoso e eterno, enviou o seu filho. Amém? Jesus é a videira. Jesus disse, eu sou a videira, representando a videira. O pai participando, sendo aquele que enviou o filho. Amém? Bem claro, bem claro. Jesus disse, todo ramo, estando em mim que não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu não sei quantos irmãos já viram uma vinha. E se uma vinha, depois dela estar toda podada, toda arranjada e toda bonita, com os raminhos todos atados, depende se lá em Portugal, se for do Douro, as vinhas são baixinhas. Se for lá no norte, elas são bem altas, por cima, inclusive, da cabeça da gente. Mas de qualquer maneira, depois de estar preparado para vir fruto, ela está toda cortadinha, toda limpa, toda atada. Até inclusive nascem uns outros raminhos no meio das videiras, que a gente chama, na minha terra, chama de ladrões. E se não tirar os ladrões, vai enfraquecer a vida, o fruto vai ser mais fraco. Eu estou só à espera que a irmã Maria comprove, que eu estou a dizer bem, que vocês já sabem quando é da agricultura, mas ela comprovou. Eu sei porque a minha mãe vinha, e a gente dava aquelas uvas morangas doces, que a gente gostava de comer, tiradas da árvore. Eu disse quê? Morangas? Não, porque na minha terra era morangas, na tua terra acrescentaram umas letras. Mas é isso mesmo, é morangueiras, é isso mesmo. E eram doces. Isso que sim, mas era docinha. E a gente gostava de andar a brincar no quintal e apanhar aquelas uvas, que aquilo era quase... É quase o que eles agora fazem. Já comeram candy grape? Pronto, mas aquilo era natural. Então aquilo era muito bom. E a gente... é isso mesmo. É a mesma coisa, a mesma coisa. A gente apanhava e brincava, mas se elas não fossem bem cuidadas as vidas, essa uva ficava meia seca. Não ficava tão bonita. Tá? O que Jesus está a dizer aqui é o seguinte: todo o ramo que está em Cristo, o ramo que está na videira, quando a gente fazia a poda, cortava, eu sempre que o fazia, irmãos, acreditem ou não, eu fazia. Até que um ano a minha mãe chateou-se com aquilo e nós podámos tudo pelo pé, se os irmãos entenderam, sabe como é? Cortou tudo por baixo, acabou com a vinha.
Mas a gente cortava, limpava e depois caía aqueles ramos e fazia-se aquelas fogueiras grandes com aquela ramos verdes, fazia aquela fumaça, aquele lume enorme e fazia-se aquelas fogueiras porque já estava cortado, não presta, não está mais ligado na videira, não era bom. Mas a vida que era boa, ela era podada, ela era cortada, aparada, ela não ficava à vontade dela, ela era consertada e ela até, a gente dizia, chorava. Cortava de uma maneira que ela leitava um líquido, uma seiva, e a gente dizia, a vida está a chorar. Expressões muito características da minha infância. Eu não sei como é que eu vou dizer isto em inglês, ainda bem, nem tinha pensado nisso. I have no idea. Mas no culto inglês. Mas acontecia isso e a gente tinha que limpar e podar e todas essas coisas. É exatamente o exemplo que Jesus está a dizer aqui. Nós somos limpos e fomos limpos por Cristo e em Cristo através da palavra, ajustados e limados, porque de outra maneira, nós mesmo ligados na videira, iríamos crescer de qualquer maneira e não íamos dar um fruto bom, íamos dar um fruto fraco. Agora, se formos cortados da videira, não damos fruto algum, só serve para ser queimado pelo fogo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, é cortado. Então entenda, meu amado irmão, se você está na casa de Deus, mas você não está dando fruto, talvez você já tenha sido cortado. Se assim, é duro esse discurso, quem o poderá ouvir? Foi o que disseram a Jesus, mas é as mesmas palavras de Jesus aqui. E a questão que se coloca muitas vezes em nós, e é apontado contra nós, é que nós temos uma falsa segurança de vida eterna. Deixa-me dizer uma coisa, meu amado irmão. A segurança de vida eterna que nós temos, queremos falar na mensagem número 5, ela vem deste texto e de outros como este, em que mostram que o fruto da nossa vida demonstra se estamos em Cristo ou não. Não era fácil de perceber quando a gente cortava, se ainda havia algum bocado de fruto, ou por acidente se cortava um ramo de uma videira, a passar com um carro ou uma coisa qualquer, aquele ramo caía no chão, passado um tempo aquele fruto estava seco, aquele fruto já não prestava, já não dava mais fruto. Assim somos nós se não tiverem Cristo. Então a questão que se coloca, meus amados irmãos, como é que eu sei que eu sou salvo? Não é porque eu fiz uma oração, não é porque eu fui à frente uma vez, não é porque alguém me disse alguma coisa, mas é pelo fruto constante que brota de nossa vida. Uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. É fruto que o mundo vai ver. Depois de se podar e se limpar tudo, passado um tempo, passava-se pela vinha e havia aqueles cachos de uvas enormes. Mas constantemente tinha que se ir passando e tirando os ladrões, porque continuava a nascer o que não prestava. Ia-se limpando, a vinha era um trabalho constante. Por isso é que a uma dada altura a minha mãe decidiu podar pelo pé, né? Porque era demais, a gente não conseguia dar conta, era demais. E também não tínhamos interesse em ter tantas videiras, não era interesse, aquilo era dos tempos antigos. Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Somos nós que precisamos de permanecer nele. E ele não precisa de nós, ele é a videira verdadeira, nós somos só os ramos. Nós precisamos estar ligados na videira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Pois não, claro que não. Não iremos dar fruto se não estivermos em Cristo. Não iremos produzir para a glória do Senhor se não for, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Vocês também podem dar fruto. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus no versículo 5 diz novamente, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, e esse dá muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Não há nada que você possa fazer à parte de Cristo. Você não consegue ver uma vida de santidade à parte de Cristo. Você não consegue ser uma boa pessoa à parte de Cristo. Aliás, você será constantemente uma má pessoa. Precisamos do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar ligados a Ele. A salvação não é uma coisa que acontece uma vez para a gente arrumar lá, está feito. Não é assim. É uma coisa que constantemente você é. A gente que acha, eu acho que é o pastor Paulo Washer que diz que a gente acha que a salvação é uma vacina. Mas ele dizia isto antes do Covid, tá? Então, agora, não sei se é um bom exemplo. Mas ele dizia assim, a gente que acha que é o flu shot. Vocês tomam e já está. Resolveu, não tem que continuar. Eu já fiz isso. Eu já aceitei Jesus, eu já sou crente, eu já sou salvo. Já ouvi tantas vezes essas coisas.
Essa não é a questão é se você está produzindo fruto hoje. A questão é se você produziu fruto esta manhã, se você produziu fruto ontem, se você produziu fruto antes de ontem. Não é só uma vez por semana, não é só uma vez de vez em quando. É se nós estamos agarrados à videira e a nossa vida floresce para a glória do Senhor e aqueles que estão à nossa volta têm que admitir. Meu amado, quando uma vinha era feita bonita, até a pessoa que não gostava de uvas passava e tinha que dizer, está bonito. É impossível não ver aquelas uvas grandes. As tais das americanas, morangueiras, morangas, whatever vocês quiserem chamar hoje, serve tudo. Eram bonitas, grandes, via-se de longe. Era possível ver, é visível os frutos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são empenhados, lançados ao fogo e queimados. De que é que Jesus está a falar aqui? Deste queimar? Eu penso que é o fogo do Espírito Santo, também é reteté. É reteté de Jeová. Né? Já ouviram? A música bonita, irmãos demais. Misericórdia. Toda a gente acha que fogo é falar em línguas, é saltar e pular. A maior parte das vezes que fogo na Escritura, inclusive nas palavras de Jesus, é fogo do inferno, irmãos. Sim, tem o fogo que purifica, tem o fogo que santifica, claro que tem, mas é obviamente aqui queimado, é ser lançado no inferno. Deus tenha misericórdia de nós. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Se eu tivesse começado por este versículo, tinha uns améns, agora não tinha. Quando chegámos a este versículo já não tem mais, não tem vontade, não é? Se eu tivesse começado a mensagem ao contrário e dissesse assim, irmãos, leiam a segunda parte, versículo 7, você pode pedir tudo o que quiser e será feito. Você dizia amém. Vamos atrás agora ver o que é preciso para isso. O que é preciso para isso? Se nós estivermos em Cristo, irmãos, se você estiver na videira, agarrado na videira, e a videira em si, a sua oração vai ser segundo a vontade de Deus, você vai pedir tudo o que você quiser, porque aquilo que você quer é a vontade de Deus e você vai receber. Você vai querer santidade e você vai receber. Você vai querer ser cheio do Espírito e você vai ser. Você vai querer ter as características do Espírito Santo e você vai ter. Porque é isso que o Pai lhe quer dar. É isso que o Senhor nos quer dar. Não ore para mudar a vontade de Deus. Ore para que Deus mude a sua vontade. Chegue-se à videira. Eu tinha uns amigos na minha juventude, há poucos anos, quando eu era jovem, há poucos anos. E eu conheci o rapaz, e o rapaz gaguejava um pouco, às vezes ele falava e fazia mas não era sempre, era de vez em quando e continuava a frase. E ele começou a namorar uma menina que andou comigo no middle school. Calhou não sei como é que aconteceu, nem me lembro, porque nós não éramos amigos no middle school, ele era de outro lugar, mas conheceram-se lá. Ele uma vez veio apresentar a namorada e era a menina que eu tinha estado no middle school. Aquela jovem nunca tinha gaguejado na vida dela, nunca tinha gaguejado, nunca. Estudei com ela muitos anos, ela nunca gaguejou. Eles se casaram. Eu tenho sido tão interessante. Eu não sabia que vocês. Vocês conhecem aquela conversa, né? Então, eles namoraram, casaram, e passado o tempo eu estou a falar com eles e ela está a falar e faz ela. E você fica assim, like. Eu já ouvi isto, mas era na voz dele, não era dela, não é? E não é que de vez em quando ela fazia isso. Era tanto tempo, um casal bonito, não é? Falavam uma mesma coisa. Só que era a coisa errada. Mas ele, irmãos, fica em Cristo e começa a falar as palavras de Cristo. Fica ligado na videira que você vai falar segundo a vontade de Deus. Fica ligado em Cristo e você vai falar as palavras de Deus. Fica ligado na videira verdadeira, no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo encherá o seu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Naturalmente. Fruto é natural, não é forçado. Você sabe, meus amados irmãos, nós adubávamos a videira. Nós limpávamos a videira. Nós regávamos a videira. Sabe o que a gente nunca fez? Puxou pelo fruto. Só puxava para colher, né? Vamos esticar, a uva está a começar a nascer, vamos esticar a ver se dá mais, a ver se fica maior. Não dava, não se fazia isso. Sulfatava-se. Não sabe o que é sulfatar? Todo mundo sabe a palavra sulfatar? Spray, as vinhas. Todo mundo sabe o que é. Fazia-se aquele produto, aquele preparado. Mal disso que estás a dizer que sim.
Então fazia-se isso tudo, mas nunca se chegava ao fruto e se esticava ao fruto a ver se ele crescia. Não funciona. Não funciona. Ele tinha que naturalmente brotar. O fruto da sua vida tem que brotar natural. Como é que você faz? Você se prepara e se enche, se liga à videira mais e mais, recebe mais da palavra do Senhor, lê mais a Bíblia, ora mais, consagra mais, jejua mais, você se enche do Espírito Santo e quando você falar, quando você agir, o fruto é natural. Sabe aquela expressão diz? Estava a falar com a minha esposa, fiz com ela uma brincadeira, uma coisa que nos estava a aborrecer e eu disse assim, não me lembro, mas uma tonteria, coisa qualquer. E eu disse assim, tonteria é espanhol, não é? É multilínguas o culto. Eu disse assim para ela assim, o que vale é que nós somos crentes. E faz ela assim para mim, olhou para mim e disse assim, mas é o que vale mesmo. Mas nós estávamos a brincar, claro. Você sabe essa expressão? Ai, só não faço porque eu sou crente. Meu amado irmão, isso veio do inferno. Para enganar, para que você seja um fingido, um hipócrita e um falso. Ou você naturalmente não faz porque é um crente e porque o desejo do seu coração e a sua carne já foi vencida, você já se negou a si mesmo. Ou então você é um hipócrita. O fruto é natural, irmãos. O fruto brota naturalmente do nosso coração, com alegria, no serviço ao Senhor. Por causa dele. Agora não faz porque é crente? É isso que o impede? Ou você está martirizando a sua carne porque você é crente? Ou você está martirizando a sua vontade porque você é crente? Ou você está servindo o Senhor com alegria porque você é crente? Ou você está buscando santidade porque você é crente? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem, será feito. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto. E vocês serão meus discípulos. Meu amado irmão, por que você é salvo? Para que você é salvo? Para que dê fruto. Deus te salvou para que você dê fruto. O fim da sua salvação não é você mesmo, é a glória do Pai. E temos que parar com essa mentira. É o que se tem pregado nos últimos anos, é uma mentira. Deus te ama tanto que Ele te quer salvar por causa de ti. Não, é por causa dEle, porque se for por causa de nós, não presta, é fraco. Você entendeu a semana passada a depravação total? Você acha que baseado na sua depravação total, Deus te salvou por causa de ti? Misericórdia, para que prestava então? Ele nos salvou por causa dEle e para Ele. Ele chegou a nós e disse, tu és completamente depravado, tu és completamente abominável, mas eu vou fazer de ti algo que dê fruto, porque eu quero para mim. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele não pede licença a ninguém. Estamos a falar de Deus, irmãos. Ele chega e agarra e resgata e traz para a presença dEle e você vai dar fruto para a glória dEle. Agora, uma vez que você está na presença dEle, chegue-se a Ele. Fique na presença dEle. Chegue o mais que você puder. Porque você foi chamado para dar fruto. Não foi para ficar sentado numa cadeira ao domingo de manhã a ouvir a pregação e ir para casa todo contente. Foi para fazer uma vida para a glória de Deus, para viver para Deus, negar a nós mesmos e viver só para Ele. Em todas as coisas que fazemos, no nosso trabalho, no nosso fazer, na nossa família, em tudo. Viver para Deus e dar fruto. Sim, você foi salvo com propósito. E o propósito não foi só para você não ir para o inferno. Foi para que você viva para a glória de Deus. Acima de qualquer outra coisa. Parar com essa teologia fraca que acaba no homem. A teologia verdadeira começa em Deus e termina em Deus. Por isso é que é teologia. O ensino sobre Deus. O aprendizado sobre Deus. A sabedoria sobre a pessoa de Deus. É Deus o centro. E não tem mais nada. Ontem tivemos o prazer de estar num concerto onde Deus foi o centro. O Evangelho foi pregado em forma de hino. Os corações dos presentes se alegraram naquilo que estávamos a cantar na letra. Até que por acaso o fulano até cantava bem. Mas não foi por isso. Porque a letra era tão profunda. Falava destas coisas. Se vocês obedecem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Como é que funciona, meus amados irmãos? Permanecemos no amor. Amor é obediência. Gastaríamos outra mensagem a falar sobre isto. Amor não é sentimento na Bíblia, meus amados irmãos. Amor é obediência. Você obedece a Deus, você escolhe obedecer a Deus, você escolhe servir o Senhor. É obediência. Jesus foi obediente até ao Pai. Obediente ao Pai até à morte, diz a Escritura. É isso que é amor. Mas seria outra mensagem.
Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu amado irmão, a minha filha está a fazer uma atividade que é o fruto do Espírito. E eu sabia que a primeira vez que ela teve nessa atividade eu sabia que era a segunda vez, e eu disse-lhe assim: ó Lili, qual vai ser o fruto a característica do fruto do Espírito desta semana? E ela fez assim para mim, irmãos. Ela fez assim para mim. Ora, a semana passada foi a primeira. É joy. Meu amado irmão, é tão importante que a gente entenda isto. Aquelas características do fruto do Espírito não é uma coisa para você, não é uma lição descomunicada, é uma coisa que deve estar no nosso coração. Amor, gozo. Você tem gozo em servir o Senhor? Você está alegre no Senhor? Você está alegre em Cristo? Você tem satisfação em Cristo? Ou Cristo não é suficiente para si? Que mais você precisa? Precisa de Cristo e de um bom emprego? Precisa de Cristo e alguma coisa mais? Não! Só de Cristo. E tem coisa a mais? Tem, porque Deus a permite e nos acrescenta. Mas na verdade a gente precisa só de Cristo. Não chega. Não estou alegre suficientemente no Senhor. Como? Não tenho o Espírito Santo? Amor, gozo, seguir, paz. Lili, próxima vez, paz. Ela sabe. Se vocês obedecem aos mandamentos, tenho os motivos para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, do que alguém que dá a sua vida pelos seus amigos. Qual foi o maior amor? Qual é o maior amor? Dar a vida pelos amigos. Foi o que Jesus fez, não foi, irmãos? Ele deu a vida por nós éramos tão amiguinhos dele. Não! Ele deu a vida por nós, sendo nós inimigos dele. Estando nós em oposição a ele, estando nós rebeldes, sendo abomináveis, ele veio e se entregou em nosso lugar para que nós pudéssemos dar fruto para ele. Meu amado irmão, se você isolar este texto aqui, você disser assim: o meu mandamento é este, amo... não. Onde é que eu estava? Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Você diz assim: Jesus ama-me tanto que ele até deu a vida por mim. Amém. Deixa ficar no contexto onde está. O que é amor? Obediência. Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Que nós vivamos uns aos outros em amor, em serviço uns aos outros, em obediência à palavra dele, não a sentimentos e emoções carnais, em obediência à palavra dele, uns com os outros, para produzir fruto. É no contexto do fruto, é no contexto da videira que esta palavra está colocada. Nós temos que parar de isolar versículos conforme nos dá jeito. Eu conhecia uma pessoa que ela tomava decisões conforme a palavra de Deus fosse boa ou má. Believe me, que eu ouvi isto. Confuso, como você pode imaginar que eu fiquei. E a pessoa percebeu a confusão na minha cara. Antes que eu pudesse nem perguntar, já me explicou. É assim, se eu tenho que tomar uma decisão, eu abro a Bíblia, ponho o dedo. Se a palavra for boa, é assim, de Deus. Se a palavra for má, é não. Eu continuei confuso. Exato. Eu continuei confuso. O que é uma palavra boa e uma palavra... Aí eu tive que perguntar. O que é uma palavra boa e uma má? É mais ou menos assim, eu entendi depois. Judas enforcou-se. É não. Cantai ao Senhor com alegria. É sim. A pessoa era obediente à palavra. Que loucura, gente! Que loucura é essa? Oh, que ensino é esse? A pessoa pautava a vida dela assim. É louca. Não conhece Deus, não conhece o Evangelho. Meu amado irmão, em 15 anos de ministério eu já ouvi cada coisa que eu podia escrever um livro de piadas. Quem sabe no futuro eu sou a stand-up e posso fazer um livro de piadas. Cada uma que a gente ouve no ministério, irmãos. Meu amado irmão, a obediência à palavra de Deus é pegar na palavra de Deus como um todo, agarrá-la e dizer assim: eu vou servir o Deus que me salvou. Eu vou produzir fruto. Eu amo a Deus e porque eu amo eu sou obediente. Porque eu amo e eu vou fazer o que Ele me está a dizer para fazer. Porque eu amo, eu vou me submeter a Ele. Porque Ele me amou e Ele quer que eu dê fruto, eu vou dar fruto porque é mandamento. By the way, isto é mandamento, tá? Não é sugestão. Oh, irmão, se você quiser, deixa Deus te podar, dá um jeito de te arranjar. E se você quiser, você dá fruto. O meu amado irmão é mandamento. Não quer, você é cortado e lançado no fogo. Aliás, já foi cortado e lançado no fogo, nem deu conta. É para produzir fruto.
Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo veio em carne e se manifestou, e a salvação foi revelada a nós. Versículo 16. Tudo isto para chegar ao versículo 16, que o presbítero leu na abertura do culto. Olha o versículo 16 comigo. Vocês não me escolheram. Você não escolheu Jesus, irmão. Em momento algum da sua vida você escolheu Jesus. Você não escolheu. Você lembra da semana passada como é que nós terminámos com o texto de Efésios? Você estava morto em delitos e pecado. Você já viu o morto escolher alguma coisa? Chega lá no morto e diz assim: olha, o que é que tu gostavas de jantar hoje? Hoje posso escolher o que tu quiseres. Até a roupa que o triste tem vestido foi alguém que escolheu para ele. Alguns casos eles escolhem antes. Também é um bocadinho mórbido, não é? Olha, se eu morrer, põe este fato, este terno. Mas tem alguns que fazem, né? Pode até comprar, você sabe que você hoje pode comprar o seu caixão, se você quiser. Já tem uma medida, faz a medida certinho. Você pode comprar. Tem basement grande, guarda no basement. Quem sabe? Um dia você vai usar. A verdade é que morto não escolhe nada. Aliás, não tem nenhuma preocupação em como é que o funeral vai ser, irmãos. Tá? Não tem nenhuma preocupação. Porque não tem nenhum interesse. Não posso escolher, não vou ver. Segundo o presbítero Márcio, umas palavras que ele quer ouvir no funeral dele, ele diz assim: olha, ele está a mexer. Foi o que eu ouvi. Afinal está vivo. Dizer uma Rosemia, amém. Ele está por cá. Meu amado irmão, você estava morto em delitos e pecados e você escolheu a Deus. A única pessoa que consegue dizer que eu escolhi Jesus é porque a pessoa nunca entendeu que estava morta em delitos e pecados. E você diz assim: isso é importante? Quão importante é isso? Oh, eu escolhi Jesus, escolheu a mim, tomei ou tomaram-se. É a mesma coisa. Para cá ou para lá, é andar o mesmo. É como o outro, né? Que foi, não sabia dizer pão e dizia pões. O plural de pão era pões. E o outro dizia: não é, não. É panes. Eles foram dizer ao padeiro e o padeiro disse: é conforme as opiniões. Nem ele sabia. É igual, não importa como é que você diz, de um jeito ou do outro, escolhi a Deus, Deus escolheu a mim, é igual, dá tudo no mesmo. Não dá, não, irmãos, não dá, não. Não dá, não, é muito diferente. Muito diferente. A palavra do Senhor diz assim: vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi para irem e dar fruto. Se fosse você escolher, você escolhia dar fruto ou não. Se fosse você escolher, você escolhia ser crente ao domingo e não ser à segunda. Ser crente de vez em quando. Não, você foi escolhido. Deus te escolheu. Ele te elegeu. Ele pegou em ti quando tu não prestavas. É por isso que a eleição é incondicional. Não é porque tinha uma coisa boa, não é porque você tomou uma decisão. Você não podia, estava morto. Irmão, escuta. Você estava morto em delitos e pecados. Deus te escolheu. Eu disse: não, pastor, eu estava morto, mas eu tinha uma coisa boa. Qual? Morto? Eu ia tomar uma decisão como morto? Mas eu sabia lá atrás, que já ouvi também essa patetice, Deus sabia lá atrás quem eu ia ser no futuro. Mas você estava morto. Estava morto. A eleição é incondicional. Deus te escolheu para que você desse fruto. Você não tem como não dar fruto. Você foi chamado para dar fruto, escolhido por Deus para dar fruto. Ele te preparou para dar fruto. Fruto que permaneça. Meu amado irmão, você sabe que tudo que você fizer nesta terra e conseguir nesta terra vai acabar, exceto o fruto do Espírito, o fruto que você produz para Deus. Você sabia isso? Tudo que você fizer nesta terra, um dia destes você vai partir para a eternidade, vão fazer uma estátua. Assim, imagina. Põe uma rua com o seu nome. Adilson Nascimento Avenue. Ruas de ouro, mares de cristal. Quase. Adilson Nascimento Street. Já pensou? Isabel Lourenco, que é assim que os americanos dizem.
A estátua de Isabel Lourenco, a praça de Isabel Lourenco. A gente vai passar na praça, né? Que bonito. Ela até fez assim. Não sei. E na Pensilvânia, a gente para todos fazer a viagem à Pensilvânia para ver a estátua da Isabel Lourenco. A gente ainda vai um de nós roubar o marker e vai pôr um C de cedilha. Está errado. Lourenço. Meu amado irmão, tudo que você fizer nesta terra, ainda que você venha a ser reconhecido desta maneira, acaba. Acaba. O que você fizer, olha o texto, eu não inventei, olha o texto. O fruto que nós damos em Cristo permanece. Ele fica para sempre. Ele trouxe glória a Deus e Deus é eterno. Glorificou o nome de Deus que é eterno, nada pode apagar. O que os nossos pais da fé fizeram, o que os pais da igreja produziram para Deus, não será apagado nunca. É eterno. É eterno. O que nós fazemos hoje é eterno. Se fizermos para Cristo, em Cristo, agarrados na videira, presos à videira, produzindo fruto eterno. E ele volta a dizer a filho que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, louvado seja o nome do Senhor. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Os irmãos perceberam que eu escapei uma parte a propósito, não é? Eu disse assim, qual a importância de nós termos escolhido a Deus, ou Deus ter escolhido a nós? Eu vou-lhe explicar qual é. Para que a glória seja somente de Deus. Se você escolheu a Deus, você tem parte na sua própria salvação, você tinha qualquer coisa boa, Deus tira, tem uns 95%, mas você tem 5%. Ou se você disser assim, não, espera aí, não, Deus tem 99,9%, eu tenho 0,01%. Deixa-me dizer assim, ainda assim não é inteiramente para a glória de Deus. Não, meu amado irmão, você estava morto em delitos e pecados. E Ele te salvou para que você produzisse fruto. Ele escolheu. Não tinha nenhuma condição sua que levasse a Deus a te escolher, para que a glória seja somente de Deus. Para que somente Ele seja glorificado. Para que cada vez que você dobre os seus joelhos para orar e agradecer pela sua salvação, você possa dizer a Deus, a ti e só a ti seja a glória. Eu não mereço, nunca mereci, ainda que me lançasses no inferno hoje, seria justo, porque a glória pertence a ti. Para que você nunca se exalte, para que você seja humilde. Para que eu seja humilde. Em nossas orações, chegarmos diante do Senhor e dizermos, Senhor, tem misericórdia de nós. O último versículo do dia. Perdão, irmãos, tenho aqui... Aliás, o último versículo do dia é exatamente o de Efésios. Eu acho que eu confundi há pouco quando disse que foi da semana passada. Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo diz, fomos salvos pela graça. O meio foi a fé. A fé que Deus concedeu para que nós criássemos, porque estávamos mortos. Não vem de nós. Eu não sei como não podia ser mais específico, irmãos. É tão específico a eleição incondicional. É tão clara. Não veio de você, irmão. Não veio de si. É dom de Deus. Foi Deus que deu. É um dom de Deus. Ele concedeu. A quem merecia, não, porque não veio de si. A quem era capaz de receber, não, porque ninguém era. Não por obras. Ele nem precisava, mas reforça, não por obras. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache bom ou merecedor diante de Deus, para que ninguém ache que recebeu porque mereceu. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. Claro que está a falar para os salvos, não é? Para quê? Para fazermos boas obras agora? Não, as quais Deus preparou antes
para nós as praticarmos. No tempo eterno de Deus, Deus sabia que a nossa condição, nos escolheu antes e já tinha preparado tudo para que hoje nós pudéssemos produzir fruto para Ele. É por isso, meus amados irmãos, que o tema das nossas mensagens é a soberania e a glória de Deus na salvação. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer e a glória é somente dele. Amém? Como eu disse a semana passada, se surgiu dúvida, se você não entendeu, se você precisa de esclarecimento, não deixe chegar à mensagem número 3, porque não dá para entender se nós não tivermos a 1 e a 2 bem firmadas. Se você perdeu a 1, vai lá no Sermonódio, vai lá no YouTube, fala aí com um dos irmãos aí mais jovens, que eles mostram-lhe como é que funciona e você pode aceder. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, porque Ele elege a quem Ele quer e Ele faz quem Ele quer, e em humildade agradecemos a salvação. Amado Deus, Salvador nosso, gratos a Ti por tão grande salvação, pedimos que o Senhor, que é bom e misericordioso,